Eu sou o Glaucio e eu tô aqui para compartilhar mais uma vez uma palavra de Deus para o seu coração. Espero que vocês estejam na paz do Senhor. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante, é um assunto que talvez a gente tenha carecido muito na nossa geração, que é movimentação, tá? Deus nos quer em movimento, como o próprio título desse vídeo já diz. Cara, Deus quer que a gente se movimente em direção àquilo que Ele já falou sobre a nossa vida, tá? E eu já tenho um vídeo sobre esse assunto aqui nos shorts desse canal, só que é um vídeo mais curto, né? Óbvio, né? É um vídeo de short, onde eu compartilhei uma experiência que eu também vou compartilhar aqui, só que eu vou trazer um pouco mais de profundidade para esse vídeo. Talvez você já tenha assistido esse short, você fala, o Glaucio vai falar do mesmo assunto. Só que nesse vídeo eu vou trazer um pouco mais de profundidade e também respaldo bíblico, né? Nesse short eu contei só um testemunho e liberei uma palavra de Deus sobre a tua vida, mas aqui eu vou trazer um pouco mais de contextualização com base bíblica, porque eu acho que isso é muito importante. Tudo aquilo que a gente fala em nome do Senhor tem que estar respaldado na palavra dele, para não ser coisa só da nossa cabeça, do nosso coração. Então tudo tem que estar respaldado lá. Eu queria começar contando para vocês a história de Abraão. Você já deve conhecer a história de Abraão. Abraão, antes de ser Abraão, era Abrão, né? E ele era filho de um cara chamado Terá. O propósito de Abraão, eu tenho para mim, né? A Bíblia não fala isso, mas eu conjecturo a partir dela, que o propósito de Deus seria com o pai de Abraão, que era Terá, né? Terá sente no coração de sair da cidade onde ele morava, que era uma cidade pagã. Ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, era uma cidade completamente idólatra. E ele sente no coração de sair daquela terra depois que ele perde seu filho Harã e ir para uma terra chamada Canaã, que no caso é a terra prometida, é a tal da terra prometida que Deus, centenas de milhares de anos depois, entrega nas mãos dos israelitas através de Josué, depois de tirá-los do Egito, né? Tem toda aquela odisseia, todo aquele êxodo que acontece de 40 anos da galera no deserto, enfim. E por fim, Deus entrega essa terra na mão dos israelitas através de Josué guiando esse povo. Mas essa história começa lá atrás com Abraão, né? E, na verdade, foi o pai dele que saiu de Ur dos Caldeus indo em direção a Canaã. Só que no meio do caminho ele encontra uma outra cidade, ele fica ali por fins de negócios e negociações, ele acaba se estabelecendo naquela cidade e ele intitula aquela cidade de Harã, né, que era o nome do próprio filho dele. E aquilo acaba paralisando Terá e fazendo com que ele fique parado, estagnado no centro do lugar que é a sua dor, né? E por que eu falo que esse é o centro do lugar da sua dor? Porque ele deu o nome do próprio filho, né? Ele saiu de uma cidade fugindo da dor da perda do filho. Só que ele se estabeleceu numa outra cidade onde ele deu o nome do filho que morreu. Ou seja, aquela dor paralisou Terá de cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, esse aqui já é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Cara, não deixe que nada te paralise em relação à direção que Deus te deu. Seja uma dor, seja um medo, seja uma ansiedade, seja o que for que tente se levantar diante de você para te paralisar e te fazer não concluir aquilo que Deus colocou na tua vida para concluir, irmão, larga isso para lá e segue em frente ao propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, tá? Se você tá com medo, vai com medo mesmo, tá com ansiedade, vai ansioso mesmo. No caminho, Deus vai te capacitando e te fazendo chegar lá. Então, Terá deixou de cumprir o propósito que provavelmente Deus tinha na vida dele por conta de uma dor. Aquela dor paralisou ele. A dor foi o motivo, né, o combustível de ter tirado ele de uma terra pagã e levado ele em direção a um propósito que Deus tinha para ele, um novo começo, um novo caminho, uma nova história, mas fez ele parar no meio do caminho por conta da dor também. Então a dor, ela pode ser um combustível para te fazer se mover, mas ela também pode ser um combustível para te fazer parar. Então pense sempre nisso. Se você quer usar a sua dor para algo, use ela para ser um combustível para te mover, porque Deus te quer em movimento. Bom, como Deus nunca frustra os seus próprios propósitos, né? Se você não concluir aquilo que Ele te deu para concluir, Ele vai levantar outro para concluir no teu lugar. Isso é certo. No reino de Deus, ninguém é insubstituível. Ele quer dividir algo com você. Ele confiou algo na tua mão. Ele te deu habilidades e talentos específicos para que você faça uma tarefa específica. Mas se você abrir mão de fazer, Ele vai levantar outra pessoa para fazer no teu lugar. E eu não sei você, queridos, mas eu não quero chegar diante de Deus na eternidade e ouvir dele que eu sou um servo mau e infiel que enterrou o talento. Eu não quero ser essa pessoa. Principalmente sabendo que o que me paralisou foi um medo ou foi uma dor. Então, olhando para esse cenário, o que Deus faz? Ele chama Abraão e ele faz uma proposta para Abraão. Na verdade, não é uma proposta, ele dá um mandamento para Abraão. Ele fala, Abraão, vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Cara, isso aqui me pega demais. Essa frase é uma frase que você deve ter ouvido várias vezes em várias pregações de várias pessoas falando para você. Mas isso aqui me pega muito, porque ele fala para Abraão,
vá para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Ou seja, ele requer um movimento de Abraão, ele quer que Abraão saia da sua zona de conforto. Porque pensa comigo, o pai de Abraão, Terá, ainda estava vivo e estava estabelecido naquela cidade. A palavra vai dizer, né, vai deixar a gente conjecturar que ele tinha negócios estabelecidos ali, que ele estava com uma vida estável, ou seja, Abraão seria o herdeiro de tudo aquilo, o herdeiro legal de tudo aquilo. Então Abraão estava numa zona de conforto. Eu vou sair daqui para quê, cara? Vou pro deserto, passar perrengue, ainda mais para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Ou seja, eu não sei nem para onde eu tô indo, vou andar para onde. Naquela época não tinha nem GPS, irmão, não tinha nem mapa, não tinha nada. Ou seja, sai andando por aí, Abraão, se movimenta, vai para algum lugar que eu ainda vou te mostrar. No caminho eu te mostro. Então aqui já tem um outro ponto muito importante pra gente. A movimentação que Deus vai requerer de nós, muitas das vezes, não vai ter o plano total. Ou seja, Ele nem sempre vai deixar você entender aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Jesus fala para os seus discípulos, um pouco antes dele passar pelo martírio lá do sacrifício, né, dele ser levado à cruz, ser crucificado, ele está dando algumas instruções e orando pelos seus discípulos, e ele fala para os seus discípulos assim: aquilo que eu faço agora vocês não entendem, mas no futuro vocês entenderão. Então nem sempre quando Deus der uma direção de movimento pra gente, ele vai dar essa direção junto com a clareza. Às vezes ele só vai mandar a gente se mover, ele vai falar, ó, faz isso. E você só vai entender o que ele quer depois que você fizer. No caminho você vai entendê-lo. Então ele dá essa ordem para Abraão. E é por isso que Abraão é reconhecido como pai da fé. Então isso aqui já me revela algo muito importante, cara. Porque o que mostra que a gente de fato tem fé? Não é dizer que eu acredito, eu creio, orar falando coisas bonitas, ou fazer devocionais e declarações. Não, não é isso, irmão. O que mostra que a gente realmente tem fé é o fato de nós conseguirmos caminhar mesmo sem saber para onde Deus está nos levando. E foi isso que fez Abraão se tornar o pai da fé. Porque, irmãos, mesmo sem ter garantia nenhuma, mesmo sem ter promessa nenhuma, com uma única palavra de Deus falando, cara, sai caminhando feito um louco pelo meio do deserto, que no caminho eu vou te falar para onde você vai. Tipo assim, irmão, é tipo você pegar o teu carro, a tua moto, a tua bicicleta ou a tua aviação Canela e sair andando por aí sem destino, sem saber para onde Deus quer que você vá, acreditando que no caminho Ele vai te dizer para onde é. Você entende a dificuldade que nós temos de fazer esse tipo de movimento? Mas é esse tipo de movimento que Deus espera de nós, em situações às vezes muito mais simples do que essa de Abraão. Você pensa, Abraão estava num lugar confortável. Qualquer outra pessoa, talvez no lugar de Abraão, teria dito, não, tá doido, cara, eu vou sair daqui para quê? Eu tô bem, eu tô confortável, eu tô tranquilo, eu tô de boa, eu vou sair daqui para seguir uma direção para ir para um lugar que eu nem sei, cheio de perigo aí nesse deserto, sem proteção, vou levar minha mulher, vou levar meu sobrinho. Não vou fazer isso não, tá doido? E muitas das vezes Deus pede pra gente coisas bem menores, pede movimentações bem menores na nossa vida e a gente não consegue fazer por falta de confiança. Isso mostra a nossa falta de fé. Só que Deus ele quer de nós essa mesma confiança para nos movimentarmos em cima daquilo que Ele já liberou sobre a nossa vida. E a movimentação é o requisito necessário para você alcançar aquilo que Deus disse que você alcançaria. Se você não se movimentar, querido, eu sinto te dizer, Deus não vai fazer a sua parte. Deus não vai gravar o vídeo que você tem que gravar, Deus não vai escrever o livro que você tem que escrever, Deus não vai escrever a canção que você tem que escrever, Deus não vai abrir o negócio que Ele falou para você abrir, Ele não vai fazer o que você tem que fazer, tudo que Ele te deu capacidade. Então primeiro você faz todo o possível e deixa que Deus faz aquilo que é impossível para você fazer, saca? E aí aqui eu conto a experiência que eu tive. Uns dias atrás eu tive uma reunião com os amigos, né? Eu marquei com os amigos numa cafeteria, uma reunião, e eu lembro que eu fui pra lá de transporte de aplicativo, né? Fui de Uber. E cheguei lá, fiz a reunião e tudo mais, e quando eu vim embora, eu tava tentando chamar o Uber, mas eu fiquei sem internet, cara. Fiquei sem conexão de internet. Eu falei, cara, e agora? Como que eu vou pra casa? E tinha um ponto de ônibus ali perto, eu falei, eu vou pra aquele ponto de ônibus e vou pegar um ônibus ali. O lugar que eu tava era relativamente perto da minha casa, né? Não era tão longe, dava pra eu vir caminhando se eu quisesse. Só que era uma caminhada considerável, assim, uma caminhada de, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, sabe? Até eu chegar num lugar próximo, assim, mais ou menos. Não era uma caminhada tranquilinha, não, mas dava pra fazer. E eu falei assim, não, cara, eu não vou, eu tô com preguiça, eu tô cansado, é melhor ficar ali esperando o ônibus. Eu fiquei no ponto esperando o ônibus. Cara, eu fiquei no ponto esperando o ônibus cerca de 1 hora, mais ou menos, ou até mais, se duvidar. E de repente, Deus falou comigo assim, cara, o tempo que você tá parado esperando esse ônibus, você já tinha chegado em casa se você tivesse ido caminhando. E aquilo me provocou, eu falei, não, tá certo, eu vou caminhar. E eu decidi caminhar, decidi ir andando pra casa. E enquanto eu caminhava, eu não andei nem cerca de 50 ou 100 metros, né? E tinha um ponto assim, a 50, 100 metros à frente.
E quando eu cheguei naquele ponto, eu vi um homem saindo e fazendo sinal para o ônibus. Quando eu olho para trás, era exatamente o ônibus que eu estava esperando há uma hora e pouca. E eu falei, caramba, meu ônibus aí. Eu falei, pô, aproveitando que ele já tá aqui, eu vou pegar. E eu tinha caminhado bem pouco, tinha caminhado 50, 100 metros para frente do ponto que eu tava. E o ônibus veio, eu falei, caramba, sacanagem, só para me fazer andar, né? E assim que eu entrei dentro do ônibus, o Espírito Santo falou para mim assim, tá vendo? Enquanto você caminha, eu trago a provisão que você precisa. E cara, aquilo me chocou demais. Eu fiquei pensando muito nessa palavra, né, nessa rema, porque foi algo que veio direto do céu para mim. Eu falei assim, cara, olha como que Deus consegue falar com a gente em situações tão triviais da vida, né? Como que ele fala pra gente no dia a dia. E basta a gente estar atento. E aquilo me fez pensar, cara, quantas das vezes a gente não fica parado, como eu fiquei parado num ponto de ônibus, esperando a vida passar, esperando as coisas acontecer, esperando alguém bater na nossa porta com uma oportunidade, esperando uma empresa ligar pra gente com uma oportunidade de emprego, esperando alguém conseguir uma vaga no lugar, esperando uma música se escrever sozinha, esperando uma arte, ou sei lá qual é o teu sonho acontecer. Quantas das vezes a gente não fica esperando algo que, se a gente estivesse caminhando, talvez a gente já teria conquistado? Aí eu quero deixar essa reflexão para você nesse vídeo, sabe? Que a exemplo de Abraão, a gente tem essa fé. Porque a fé que Deus espera de nós é uma fé que age, irmãos. Não é uma fé passiva de sentar e ficar esperando. É uma fé que age. É uma fé que ora, mas também tem ação, oração. É uma fé que jejua, mas que também age. É uma fé que faz propósito, mas também age. Você tem que botar a mão na massa. Você tem que usar o talento e a habilidade que Deus te deu para fazer aquilo que Ele mandou você fazer, para fazer. Não é ficar sentado esperando. Então Deus requer de nós movimento. Movimento mostra para Deus fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Por mais que você não esteja vendo para onde Deus está te levando, se mova em direção a esse lugar. No caminho, Deus vai te mostrar o resto da planta. Ele quer que você se movimente. E essa é a minha palavra para você hoje. Que a exemplo de Abraão, você também seja reconhecido como um homem ou uma mulher de fé. Porque você, independente de saber para onde estava indo, confiou que o guia sabia para onde estava te levando. Fica com essa palavra pro seu coração, deixa um like se você curtiu ela, escreve nos comentários o que você achou e não esquece de se inscrever. Tudo isso vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para outras pessoas, e a gente vai conseguir alcançar não só mais ouvidos, mas também mais corações. E não se esqueça, Jesus é o centro. Até a próxima.